Bom dia, pessoal, Deus abençoe a todos vocês. Estamos começando aqui terminando esse assunto que nós estamos compartilhando com vocês e gostaria que vocês prestassem bem atenção no final. Nós estamos aqui com a plataforma e a questão é a seguinte: nós vimos os 10 pecados capitais contra a nossa alma. A murmuração, a lamúria, o complexo de inferioridade. Se você for olhar na vida de vários homens de Deus, na vida de várias mulheres de Deus, várias pessoas tiveram complexo de inferioridade, como Elias, Gideão, Moisés. Então você vai ver uma gama de homens de Deus, né? A autopiedade, que é diferente do complexo de inferioridade, é uma pena de si mesmo. A comiseração é uma pena de si mesmo relacionada ao outro. A maledicência, a frustração, a blasfêmia, a instabilidade, né? A justiça própria, né? Então esses são 10 pecados capitais contra a nossa alma. E assim, eu gostaria de falar sobre a conclusão e falar sobre 5 pecados capitais aliados a eles, né, e você pode identificar como sendo algo que venha ser até mesmo oriundo de alguns desses pecados capitais. Porque esses pecados capitais, eles desembocam em vários outros pecados capitais. Então, a questão é de você estar fazendo aquilo para poder estancar, porque eu sempre falo assim, nós temos que ir na frente, né? Então, vamos lá. Quando você comete esses 10 pecados capitais contra a sua alma, vem toda a sorte de impureza no seu corpo, o que leva você a cometer as obras da carne: egoísmo, egocentrismo, inveja, vaidade, mentiras, medo, pornografia, suicídio, vingança, idolatria, glutonaria e preguiça, e etc. Muito bem. Gênesis capítulo 5, versículo 16, a Bíblia diz: digo, porém, ainda, né, andai no Espírito, e jamais satisfarei as concupiscências da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, são prostituição, impurezas, lascívia, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, inveja, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas, a respeito das qual vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais praticam. Ou seja, para você entrar no reino de Deus, você precisa ter fruto do Espírito, né? O fruto do Espírito é amor, longanimidade, bondade. Mas se você produz a obra da carne, você não vai entrar no reino de Deus, né? Eu sempre falo o seguinte, que nós, queridos, nós lutamos contra nós mesmos. Há uma briga entre dois lobos, entre você e você. Quem é que ganha? Aquele que você mais alimenta, aquele que você mais almeja, né? Mas veja só a diferença da obra da carne para o fruto do Espírito, né? O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram. O que é você crucificar? É você cortar na carne, é você detonar a carne, é você pegar sua carne, escravizar sua carne à palavra de Deus.
entendeu? Com suas paixões e concupiscência, desejo desordenado. Queridos, todo desejo desordenado é pecado. Todo desejo desordenado é pecado. E aqui não vamos só falar na área sexual, né? Na área do poder. Não, todo desejo desordenado é pecado. Às vezes uma pessoa está na frente da igreja, ela tem um desejo desordenado de querer fazer as coisas conforme ela seja da maneira dela. O poder pelo poder, enfim, é pecado. Né? Então, nós devemos não estar presos a pecado nenhum. Nós devemos estar presos, né, alinhado aos propósitos divinos, ao reino de Deus, à natureza divina. Nós devemos estar alinhados ao que Deus tem para nossas vidas. Amém? Vamos lá. Se vivemos no Espírito, andemos no Espírito. Não nos deixamos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. O que isso significa? Nós não devemos, nós não deixamos possuir de vanglória. O que é vanglória? É a glória vã, é a glória em si mesmo. Eu posso, eu tenho, eu faço, eu aconteço. Meus queridos, você não faz nada, quem faz é Jesus. Nós não produzimos nada em nós mesmos. É tanto que nós vamos ter a questão seguinte, as nossas obras vão passar pelo fogo. Aquilo que for ser queimado pelo fogo, vai ser como pena, né? uma pena, como um feno, como uma palha, vai sucumbir. Mas aquilo que passar pelo fogo vai ser, até mesmo, você vai receber seu galardão. Por quê? Porque, queridos, nós estamos aqui para servir, não para ser servido. Nós estamos aqui para realizar os propósitos de Deus, realizar os mandamentos de Deus, realizar aquilo que Deus tem para nossas vidas. O propósito de Deus nas nossas vidas é servir ao próximo, amar o próximo, né? Estar em sintonia com o próximo. Né? Eu me lembro que quando eu comecei esse canal no YouTube, a mesma mensagem, né, que temos hoje. Então Deus me deu várias experiências, uma gama de experiência. Deus me fez passar por vários processos para chegar aonde eu cheguei hoje, com experiência, com maturidade, com convicção, com consciência. Né? E à medida do tempo que você vai passando, você vai tendo essa maturidade. Como eu falei, eu botei lá no meu Instagram, né? Por exemplo, Davi, ele levou 13 anos para ascender ao trono. José, 12 anos para ascender para ser rei de Egito. Moisés, 40 anos. Jesus, 30 anos para começar seu ministério. E, infelizmente, tem pessoas, né, que querem começar sua vida ministerial de paraquedas. Né? Você não vai ter sucesso se você começar de paraquedas. Né? Você tem que ter uma base, você tem que ter todo um arquétipo ao seu redor, toda uma filosofia divina, todo um processo ao seu redor. Né? Então vamos disciplinar a matéria. Né? Vamos disciplinar a matéria. Se vivemos no Espírito, andemos no Espírito. Queridos, uma coisa que eu tenho percebido nesses dias é que nós devemos influenciar. Nós não devemos ser influenciados. Nós devemos influenciar. Quantas pessoas têm sido influenciado pela mídia? Né? Você tem que ser um influenciador digital, né? Um influenciador da sua cidade, um influenciador do seu bairro. Nós estamos vivendo em um tempo onde o cristão ele tem que dar testemunho de fruto digno de arrependimento. Agora, claro, tem coisas que não tem nada a ver em relação a uma questão da sua moral, da sua ética. Né? A gente não só pode sair condenando todo mundo, porque cada um sabe do seu grau. Agora tem coisas que são aberrantes, né? Tem coisas que são aberrantes, então tem coisas que o cristão não pode estar cometendo nem fazendo. Né? Tem coisas que o cristão ele tem que se colocar no lugar que Deus deu para ele viver.
né? Então, queridos, há uma briga, né? Porque os 10 pecados capitais, porque esse é o tema da minha mensagem, né? Porque os 10 pecados capitais, ele acontece em nossas vidas, né? Por causa disso que eu vou falar. De onde vêm as guerras e contendas entre vós? Porventura vem disto dos vossos deleites que os vossos membros guerreiam. Eu sempre falo que se você não tratar a causa, você não vai ter um resultado proeminente, proativo, significante. É necessário tratar a causa, né? Me lembro que um dia Henry Ford, ele estava passando, ele viu um dos seus carros quebrado na mão de um cliente, e aquele homem estava ali durante horas e horas, e Henry Ford em 1 minuto resolveu a causa daquele problema. E aquele problema foi solucionado, porque Henry Ford conhecia o carro de A a Z, né, todas as peças, o que tinha movimentar naquele carro, o que tinha que parar aquele carro, o que tinha que funcionar naquele carro, né? Então, as nossas vidas, ela é assim. Nossa vida é um constante aprendizado que nós colocamos diante de Deus, né? E hoje em dia, nessa pandemia que nós estamos vivendo hoje, nesses últimos tempos, nós devemos nos voltar para a palavra de Deus, para a oração, para o jejum, para a declaração, né? Hoje tem vários mestres, eu sigo vários mestres que vêm me acrescentar, como diz lá em Filipenses capítulo 4, versículo 6, né? 2 em diante, né? Não andeis ansioso por coisa alguma, portanto, tudo que for verdadeiro, tudo que for puro, se algum louvor, se alguma virtude, se há alguma consideração, né, proativa, né, então nisso pensai, né? Então nós devemos praticar as coisas boas, as coisas que levam ao nosso sucesso da nossa alma, procurar as coisas que vêm dar prazer, não um prazer hedonista, mas um prazer que você venha se deleitar com o próprio Deus, porque o próprio Deus, ele quer que você esteja firmes, contemplando aquilo que ele colocou na sua vida para você fazer, né? Então, Deus não é um ser castigante, Deus não é um ser tirano, né? É um ser cruel, Deus não é um déspota que quer que você viva apenas com sem ter o sentido da vida, né? O sentido da vida foi um livro que eu li de Viktor Frankl, que fala sobre a logoterapia. O que é logoterapia? Logoterapia é você fazer bem ao outro, é apenas isso. É você desenvolver, fazer o bem ao próximo, fazer o bem sem olhar quem. Porque quando você faz o bem, você se parece com Jesus. Quando você faz o bem, você se torna parecido com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? A dificuldade das pessoas é porque as pessoas não têm essa questão de fazer o bem. As pessoas têm a questão de se dar bem, né? E não de fazer o bem. E quando você faz o bem, e quando eu falo fazer o bem, não é que você vai fazer algo mirabolante, dar 1 milhão ao seu vizinho, dar 1 milhão ao seu parente, 1 milhão a cada membro da igreja, não é isso. Fazer o bem é você telefonar para uma pessoa que está precisando. Fazer o bem é você levar uma palavra amiga, uma oração, um abraço, coisa simples, né? Se você puder estar no seu poder, dar 1 milhão a pessoa, problema, isso é ótimo, maravilhoso, é uma questão pessoal, né? Eu me lembro de uma pessoa que ele um grande empresário, que foi a forma, quando eu falei dar 1 milhão, não exagerei. Tem um empresário que ele ganhou milhões e ele ofertou para uma pessoa 1 milhão de reais. Então, isso é fazer o bem também, né? Um autor, George Clooney, ele quando começou, ele era apenas um simples ator, né? Desconhecido, apesar do talento, né? Da aparência que ele tinha, mas ele apenas era um ator desconhecido, pobre, e muitas pessoas já ajudaram ele a chegar onde ele chegou.
né? E anos depois, sem que as pessoas soubessem, né, ou queresse algo por isso, ou desejasse algo por isso, ele foi, anos depois, naquelas pessoas que semearam ele, né, na vida dele, aquilo que alguém pagou passagem, aquilo que alguém pagou hospedagem para ele ficar, para fazer os testes, para fazer os filmes iniciantes, né, inicial. E de sorte que ele pagou, já reuniu, não sei se foi 10 ou 20 pessoas, e deu a cada um US$ 1 milhão, né? US$ 1 milhão. Ou seja, foi a forma de ele retribuir aquilo que fizeram para ele, né? Porque, como eu falei, a gente colhe o que a gente planta, né? A gente colhe o que a gente planta. Se você planta amor, você vai colher amor. Se você planta alegria, você vai colher alegria. Se você planta paz, você vai colher paz. Se você planta longanimidade, você vai colher longanimidade. Se você planta benignidade, você vai colher benignidade. Se você planta bondade, você vai colher bondade. O homem, ele é resultado daquilo que ele planta. O homem não é o resultado daquilo que ele imagina ser. Ele é o resultado daquilo que ele planta. Quantas horas de oração, né, que você fica diante de Deus, né? Às vezes, não, o seu chamado na oração, você tem que orar. Né? O seu chamado, às vezes, é evangelizar. O seu chamado, às vezes, é ouvir pessoas, abraçar pessoas. O seu chamado, às vezes, é socorrer pessoas. O seu chamado, às vezes, é consolar pessoas. O seu chamado pode ser administrar uma situação, um conflito. Ou seja, são chamados, né, que nós temos, né? E nós devemos estar atentos ao nosso chamado, né? Então, e se desvincular daquilo que é a carne, as obras da carne, né? Porque a carne, ela milita contra o espírito ela milita contra a carne, são inimigas, as duas são inimigas. Quando você mata a carne, você favorece o espírito. Quando você favorece o espírito, você mata a carne, né? Que planta prostituição, impureza, lascívia, né? Inimizade, porfias. Então, gente, porque o mundo está chegou a esse nível que chega hoje. É bem verdade, eu gosto de escatologia, estudo escatologia, procuro aprender com os mestres do Brasil e do mundo, mas a verdade é que o mundo chegou porque uma das medidas é a medida do pecado. E eu falei com você que quando o copo, você pinga um pingo de água no copo, já está esse copo aqui. Você pinga um pingo de água nesse copo. Um dia é uma coisa assim insignificante. Mas durante 10, 20 anos, né, o pingo de água vai transbordar. E assim é a ira de Deus. Deus é amor, mas também é justiça. Porque os pregadores do Apocalipse, né, como eu falo, não só aquele terrorista, mas pessoas que precisam falar sobre o Apocalipse e falam como Napoleão Falcão, como Leandro Quadros, e outros teólogos, Hernandes Dias Lopes, peritos bíblicos em todas as esferas da igreja, né? Tem seus mestres. Por que eles falam isso? Porque é algo que, queridos, que chegou o juízo de Deus. O juízo de Deus chegou. E para aplacar o juízo de Deus é apenas confissão, arrependimento e abandonar o pecado. Né? Abandonar o pecado. Então eu creio que nós estamos vivendo um momento de que nós devemos ter essa compreensão, né? E partir, né, para o arrependimento, a confissão dos pecados, a confissão da nossa iniquidade, das nossas transgressões, e deixar que Deus ele venha dar, né, triunfar sobre as nossas vidas, o amor, o perdão, a graça, né, que o fruto do Espírito prevaleça sobre o fruto da carne. Né? Você vê muitas pessoas envolvidas em invejas, bebedices, glutonarias, e a respeito das coisas que vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus porque estás praticando. E ninguém é ruim porque quer, queridos. Ninguém é ruim porque quer. Agora, tem a chance, todo mundo tem a chance de se reabilitar.
Pior bandido, já vi vários casos de bandidos, já acompanhei vários casos de testemunhos, né, como pastor, pessoal, e por fita, por escrita, por vídeo, pessoas que se converteram nos piores tipos de pecados, né? E pessoas que foram restauradas por Deus, pessoas que foram libertas por Deus. Então eu creio que assim também é na vida das pessoas que ela abre o seu coração para Deus. Na vida das pessoas que abrem o seu coração para que Deus venha entrar, para que Deus venha transformar, né, a sua vida. Diz assim, João 8,32: conhecereis a verdade vai nos libertar. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então nós devemos conhecer a verdade em nossa vida é Cristo, né? A verdade, ela é Cristo em nossas vidas. Hoje em dia, nós podemos observar que as pessoas não têm mais a opção, por mais dinheiro que esteja, de fazer aquilo que querem. Hoje o mundo está em um nó muito grande, né? Um nó econômico, social, né? Onde os prazeres humanos foram tolhidos e abruptamente, na sua grande maioria, no seu grande âmago, destruído, né? Claro que o pecado ainda reina, como reina, mas muitas coisas que eram, digamos, proativo para o pecado, foram quebradas. Né? Foram quebradas. Por quê? Porque com a divisão, esse vírus, infelizmente, ele é letal, mortal, tem causado muito caos, muita destruição, muita dor, muito sofrimento, muitas lágrimas, muitas mortes, mas tem colocado um freio na humanidade. É um vírus que tem colocado um freio na humanidade, é um vírus que tem colocado até mesmo um sentido na humanidade, onde as coisas não são melhores que as pessoas, né? Onde as coisas não são melhores que as pessoas, as coisas ela não podem ser melhores que as pessoas têm que estar na frente das coisas, as pessoas têm que sobrepor as coisas, as pessoas têm que estar acima das coisas. Interessante que Jesus falou que uma alma vale mais que o mundo todo. Uma alma vale mais que o mundo todo, né? Então, queridos, que você venha meditar nessa realidade. Jesus está voltando, ele pode voltar hoje, pode voltar amanhã, né? O tempo que nós estamos vivendo é um tempo surreal, né? É um tempo que eu me lembro que quando eu era mais novo, eu via meu pai falar sobre o Apocalipse, né? Isso aqui, eu estou 42 anos, isso há 30 anos atrás, e 30 anos atrás foi acontecer algo, pelo menos daquilo que ele falava, né? Já falei aqui que teve 2 períodos como esse, né? De uma forma até pior no sentido de a doença ser mais fatal, né? Porque até então ninguém sabe onde essa doença vai chegar, ninguém sabe onde esse vírus vai chegar, com a vacina que vai parar esse vírus, né? Mas eu creio que a lição já foi dada, a mensagem já foi dada, mas eu creio que nós somos guardados por Deus. No Salmo 96, versículo 6, 91, versículo 6, diz que não terá espanto noturno, nem peste que ande na escuridão, né? No versículo 10 diz que mortandade nenhuma, né, chegará à nossa tenda, praga nenhuma chegará à nossa tenda, porque nós estamos guardados pelo Santo Espírito de Deus, né? Claro que nós não vamos sair tentando Deus, como alguns, né, infelizmente, se a pessoa tem uma fé, não vamos falar aqui para isso, mas examine você, faça você mesmo, de acordo com a sua fé. Creio sim que tem pessoas que podem se máscara, né? Tem um nível de fé que isso é raro, eu acho que isso é raro, que pode sim não ser contagiado, e se ser contagiado, a doença não fazer efeito nenhum pelo nível de fé que ela tem. E eu creio que tem muitas pessoas boas, né, que não chegaram a esse nível de fé, né? E esses tipos de pessoas são pessoas raríssimas na humanidade, né? Até porque eu creio que Deus ele tem algo poderoso para fazer sobre nossas vidas. Oração, Pai Nosso. Pai, te damos graças pelas obras de redenção na vida dos seus filhos. Aleluia, amém. Então, a vontade de Deus é que
nós damos graças por tudo. Deus quer que nós demos graças por tudo. Em tudo dá graças, porque é a vontade de Deus. Em tudo dá graças, porque é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Que você dê graça por tudo. Né? Que você tenha um coração de gratidão, que você tenha um coração perdoador, que você tenha um coração abençoado, que você tenha um coração que venha colocar as coisas de Deus acima de todas as coisas. Né? Tem um versículo que fala não sei se é Mateus 6,33, ou João 6,33, que buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Jeremias 33, versículo 3 diz que clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te as coisas grandes e firmes que não sabes. A Bíblia também diz, queridos amados irmãos, em Isaías 55, versículo 6, que buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Também em Jeremias 29:11 diz que eis que eu tenho seu pensamento que eu tenho para vós, pensamento de bem e não de mal, para dar o fim que vos desejares. Então, queridos, nós podemos observar que é um momento que nós estamos passando, mas é um momento que nós vamos vencer esse desafio. É um momento que nós vamos ter uma vitória sobre esse vírus, vamos ter uma vitória sobre essa peste, né? Porque eu creio que é uma peste que ela veio, ela tem início, tempo e fim. Embora eu creio que coisas piores por causa do Apocalipse, da preparação, já falei sobre isso no vídeo anterior, ouçam os vídeos anteriores, e vai vir para poder neutralizar, né, as obras do diabo. Glória a Deus. Deus te encherá de risos, de alegrias. Salmo 126, versículo 3 diz: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, éramos como que estão sonhando. Então nossa boca se encheu de riso e nossa língua de cântico. Então se dizia entre nações: grandes coisas fez o Senhor por eles. Se grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Então Deus, ele realiza o querer, Deus realiza o efetuar. Então grandes coisas o Senhor fez, por isso nós estamos alegres. Amém, queridos? Vamos estar celebrando a Deus, vamos estar celebrando a magnificência de Deus, vamos estar celebrando o poder de Deus, vamos estar celebrando as bênçãos de Deus nas nossas vidas. Né? Vamos estar celebrando aquilo que Deus tem de melhor para nossas vidas. Um dos conselhos que nós temos também para o dia de hoje é orar e sem cessar, em tudo da graça, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Ore sempre, queridos. A oração, ela é um diálogo que você tem com Deus. A oração, antigamente, para chegar a Deus, estava lendo o livro de Levítico esses dias, era um protocolo imenso e de uma forma legal. Mas hoje não, hoje você pode chegar diante de Deus com o coração quebrantado, com o coração contrito, com o coração até mesmo ligado a Deus. Né? Então você pode chegar para Deus, com o coração contrito, quebrantado e voltado para Deus. Uma vez que você tem a libertação da sua alma, Deus me usa muito na questão do discernimento do Espírito. Né? Então, uma vez que você se volta para a sua alma, você vê, se identifica, ou tem aí vários pastores, como Tânia Tereza, Oswaldo Lobo, que são muito mais peritos do que eu, tem aí a nossa pastor Isácia, né? Nosso pastor, nosso líder hoje, pastor Marcos Godão, grande homem de Deus, enfim, outras pessoas que trabalham também com essa área. E Deus levantou esse ministério de cura das emoções, porque a igreja, queridos, é ferida. A igreja é ferida não somente a igreja, as pessoas que vieram do mundo, sobretudo as pessoas que estão na igreja. Quantas pessoas que estão na igreja são feridas, né, foram feridas por um líder espiritual, foram feridas por um pastor, foram feridas pela a liderança.
Então a questão de você ser ferido não tem nada a ver com a questão de você nascer no evangélico, não. Pessoas ferem, pessoas ferem. É isso, enquanto você estiver no mundo, você vai ser ferido por alguém, mas você tem o escudo da fé, né, o qual podeis apagar os dados formados do maligno. Eu coloquei aqui sobre a questão do escudo da fé, né, das armas que você tem em Deus, né, que pode apagar todos dados inflamados do maligno. Né? Está aqui, Hebreus 6, 18 a 18, 12 a 18. Porque nossa luta não é contra a carne, o sangue, né? E sim contra os principados, a potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, as religiões celestes. Portanto, tomai a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido, tudo permanecer firme, inabaláveis. Você vai vencer tudo e ficar inabaláveis do Senhor. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo a couraça da justiça. O que é a couraça da justiça, querido? É a justiça do Senhor. É você estar com a justiça de Deus na sua vida. Deus, Ele é o Deus de justiça. E você não ter, eu já falei aqui, quando você tem justiça própria, você acaba pecando. Né? Colocai os pés com preparação do Evangelho da paz. A Bíblia fala, se depender de vós, tem paz com todos os homens. Se depender de vós. Se você está num país onde 999 milhões não quer paz com você, o problema é dele, mas que você queira paz com aquelas pessoas. Tomai também o capacete da salvação. O que é o capacete da salvação, queridos? É o capacete que vai proteger você dos dados inflamados do maligno, da seta do diabo, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, para isso, vigiando toda oração, súplica por todos os santos. Então, queridos, você estar orando a Deus, buscando a Deus em espírito e verdade, buscando a Deus na oração, na súplica, buscando a Deus com todas as sortes de bênção, buscando a Deus com gratidão, com louvor, com ousadia no Espírito. Amém? Glória a Deus. Então, é por aí, é por aí. Uma outra coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte. Nós temos, queridos, 5 pecados originados daquilo que eu falei. Qual foi o que eu falei? Murmuração, lamúria, complexo de inferioridade, autopiedade, comiseração, maledicência, frustração, blasfêmias, estabilidade, justiça própria, né? São esses. Mas vamos falar sobre 5 pecados que talvez você se encaixe nesse pecado. Eu falei para você, já está tudo aí, né, a forma que você tem que fazer é você confessar, você deixar. Aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcança a misericórdia. Você tem que confessar a Deus, você tem que pedir a Deus misericórdia, você tem que perdoar, você tem que liberar perdão. Outra hora eu vou falar sobre o perdão. Interessante que o pastor Paulo fala, se alguém tem perdoado alguma coisa, também eu, e fiz na presença de Cristo, para que não venha a ser vencido por Satanás. Em Hebreus também fala que, cuidado, para que nenhuma raiz de amargura brotando vos contamine e contamine a outros. Então, quando você perdoa, você libera para você mesmo, você faz bem para você mesmo. Você faz bem para o outro, faz, mas a primeira pessoa que fazer bem é você mesmo. Então, a primeira coisa que nós devemos falar é sobre a questão do orgulho. O que é orgulho? Orgulho é quando você está cheio de você mesmo, cheio da carne, cheio do eu, né? E você não dá lugar ao Espírito Santo agir. Alguns estudiosos, né, mais profundos falam que a entidade que trabalha com essa
pecado é o Leviatã, né? E Jesus fala, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, né? Então o versículo fala muito que tem de vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve usurpação de ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tornou-se em forma de homem, e como homem tornou-se aniquilar-se, morrendo com morte de cruz, pelo qual Deus exaltou sobre toda maneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho que está no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então, é a humildade, você ser humilde, né? Então, todos os pecados estão interligados, né? O orgulho, você sabe que tem a ver com a questão do seu ser em si, né? Você sendo independente de Deus, né? Todo orgulhoso, ele é independente de Deus, porque toda pessoa que é dependente de Deus, ela não é orgulhosa, né? Covardia. O que é covardia? Covardia é quando você pratica um ato para você, contra você, contra o outro, contra o próprio Deus, né? De uma forma arbitrária e de uma forma, podemos dizer, desumana. Por exemplo, quando luta um lutador, eu gosto muito do UFC, quando luta um lutador peso pesado, né? Lutador A, lutador contra lutador B. Você sabe que é uma luta justa, né? Os dois estão no mesmo peso, os dois treinam o mesmo padrão, os dois têm a mesma força física e tudo vai bem. Mas se você pegar um peso pena, né? E colocar para um peso pesado, já é uma luta injusta, já é uma covardia, né? Então, porque por mais que o peso pena saiba lutar, o peso pesado, pelo seu corpo, pela sua força, ele vai, com certeza, ter vantagem já contra aquele peso pena. Então, a covardia, queridos, é algo que Satanás coloca no coração de muitas pessoas. A covardia é algo que Satanás lança no coração de muitas pessoas. Abandonando hoje o aborto. O aborto hoje, infelizmente, é algo que é uma das maiores covardias contra a palavra de Deus. É uma das maiores atrocidades, é um dos maiores pecados contra a palavra de Deus. Por quê? Porque a Bíblia fala o seguinte, é Deus que dá vida, é Deus que tira, mas o homem quer tomar o lugar de Deus. Mas as pessoas estão incorrendo, além de uma maldição, né? Uma maldição terrível, vão prestar conta a Deus, né? A única coisa que eu já falei, que não há pecado que não tenha cura, e não há pecado que não tenha, que o sangue de Jesus não pague, né? Não há pecado que o sangue de Jesus não pague. O ladrão da cruz, ele foi, segundo alguns estudiosos, o primeiro cristão a entrar no céu, né? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus falou, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, o primeiro homem a entrar no céu foi o ladrão da cruz. Já os fariseus, muitos deles tinham pecados intelectuais, né? Muitos deles tiveram as maiores condenações pelo próprio Jesus. Ai de vós, escribas e fariseus. Ai de vós, escribas e fariseus. Mas a questão é que o próprio Jesus, ele tem a redenção de nossos pecados através do sangue do Cordeiro, através da palavra de Deus e através da confissão dos seus pecados. A Bíblia fala que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Então, queridos, não deixe que Satanás venha falar no seu ouvido que você pecou, que você fez isso, que você fez aquilo, porque o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Amém? A incredulidade é um pecado terrível. Incredulidade é um pecado terrível. A gente pensa que não. Antigamente fazia a divisão. Eu sou uma pessoa muito analítica, me considero realmente hoje um teólogo, e apesar de ser pregador também, amo a mensagem, não é tanto que estou pregando aqui em 3 canais diferentes, né? Pregando aqui no YouTube, no Pastor Osés e no Coach OJ Silva, né? E a minha vida foi toda, né,
voltado para a pregação do Evangelho. Há 20 anos atrás, né, comecei a pregar de forma oficial. Né? Há 30 anos atrás já pregava de forma informal. Né? Então, mas o que ocorre? Só que nós temos pecados que a gente passa a mão pela cabeça. Nós pegamos aqueles pecados cabeludos, né, que até qualquer pessoa de uma religião, todas as religiões fazem, se precaver contra esses pecados, porque é uma ética moral, é um princípio moral, né? Não roubar, não matar e não prostituir. É um princípio moral. Né? Mas tem pecados que nós, no sofisma, nós devemos destronizar. Isso são fortalezas mentais, fortalezas diabólicas, né? Fortalezas do inferno que são acendidas e levantadas na nossa mente. Então nós devemos derrubar esse pecado. Por exemplo, a incredulidade. Jesus falou o seguinte: bem-aventurados os que não viram, mas creram. Bem-aventurados os que não viram, mas creram. A Bíblia fala que se você crer, você verá a glória de Deus. Então, queridos, creia que Deus ele pode fazer muito mais abundante daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que nos opera. Agora, é necessário você passar pelo processo, querido. O processo é de Deus para a sua vida. Deus colocou o processo para você passar pelo processo. Né? Então, creia na palavra de Deus. Né? Gênesis capítulo 22, 14, foi um dos homens mais, digamos, cheio de fé, ou se não mais, Abraão, porque ele entregou seu filho. E Deus falou: olha, Abraão, eu vi que seu coração é reto, eu vou prover na sua vida. Né? Então, o apóstolo Paulo, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13, fala: crie, por isso eu falei, nós cremos, por isso nós falamos. Ou seja, em Filipenses capítulo 4, versículo 13, a Bíblia diz que tudo posso naquele que fortalece. E tem um texto que é muito sabido por todos nós, em Romanos 4,17, que Deus diz que Deus chama as coisas que não existem à existência. Então, queridos, Deus ele tem algo maravilhoso para você. Agora, é necessário você tirar o que? A incredulidade. A incredulidade é algo que também desagrada a Deus, afasta de Deus. Nós devemos ter a nossa fé em Deus. Nós somos tentados sim a ser incrédulos. Né? Mas a partir do momento que nós cremos, fechamos nossos olhos e nos lançamos no braço do Pai. Eu estava vendo hoje no Instagram, alguém tinha colocado que quando você está no avião, você confia no piloto do avião. Quando você está no barco, você confia no capitão do barco. Quando você está no ônibus, você confia no motorista do ônibus. E por que quando você está na mão de Deus, você não confia em Deus, no Deus que você serve, no Deus que você propaga, um Deus que você ama, um Deus que você tem um amor e um carinho a esse Deus. Então, queridos, nós devemos amar Deus, nós devemos estar nossos corações contritos a Deus. Né? E eu falei sobre, nesse tempo, é um tempo que a gente precisa reaver os nossos conceitos, reaver os nossos valores, reaver aquilo que nós precisamos melhorar para melhor. É até redundante, né? Melhorar para melhor, porque às vezes a pessoa melhora em algo para pior, mas melhorar para melhor. Né? Então aquilo que você precisa melhorar como homem, como cidadão, como esposo, como esposa, como pastor, você tem um pastor que está me ouvindo, como é que você trata as suas ovelhas, meu querido? Como é que você trata o seu rebanho? Como é que você gosta da idolatria? Né? Você gosta da idolatria? Muitos pastores hoje, ele cultiva a idolatria. O que é idolatria? A idolatria é o pecado do orgulho, né? É o seu ego inflamado, né? É aquilo que aconteceu com Saul. Saul era um homem simples, humilde, mas depois que ascendeu o trono, se tornou orgulhoso, prepotente, soberbo, arrogante. Infelizmente, não somente pastores, mas qualquer pessoa pode se tornar assim, mas nós devemos ter um coração contrito como Davi. Porque Davi, a partir do momento que Davi ele começou a ser igual a Saul, ele pediu perdão a Deus e ele se tornou um simples servo e nada mais. Né?
Então, tenha o coração de Davi, não tenha o coração de Saul. Algo também interessante é o ressentimento, querido. O ressentimento, por isso que eu falei sobre perdão, né? Eu falo sobre isso porque algumas pessoas podem se identificar, né? O que é ressentimento? Você fazer algo contra mim, vou fazer algo com você e você ficar ali alimentando aquela coisa. Então isso é o que? É um ressentimento. Você ressente várias vezes. A partir do momento que você não confessa, que você não lança diante de Deus, que você não perdoa, porque a arma contra o ressentimento é o perdão. A arma contra o orgulho é a humildade. A arma contra a covardia é a fé. É a fé em Deus, é a palavra. Você fazer, né, aquilo que a palavra manda, você ser obediente à palavra. A arma contra a credulidade é a fé. E o ressentimento é o perdão. Você tem coisas, é por isso que você tem que ter o discernimento para cada um desses pecados, você saber identificar e trabalhar em cima dele, porque o diabo ele usa essas armas para tentar parar você, né, e poder jogar você contra Deus, porque este é o maior intento do diabo, jogar você contra Deus. Às vezes o camarada faz coisas que aconteceu a ele de 10 anos atrás, de 20 anos atrás, de 30 anos atrás. Meu amigo, o apóstolo Paulo, pense em um homem que aprontou. O apóstolo Paulo, multiplique por 1000. E ele fala uma coisa, se não me engano, Filipenses 3,13. Uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que para trás ficam, avanço para a que estão diante de mim e prossigo para o alvo da soberana vocação em Deus, em Cristo Jesus. Então o apóstolo Paulo, ele tinha um fator à sua frente, ele olhava para frente. O apóstolo Paulo, ele não olhava para trás. Muitos crentes são como um caranguejo, só olha para trás, só olha para o seu passado, o que me fizeram, o que aprontaram comigo, o que, né, eu errei. Ei, meu querido, Deus lançou seu pecado na profundeza do mar e diz: aqui é proibido pescar. Se alguém fez alguma coisa para você, perdoe em nome de Jesus. Se alguém aprontou para você, libere perdão em nome de Jesus. Acabou. E fica por isso mesmo. Mas a pessoa não perdoou, o problema dela é com Deus. Ela vai morrer ressentida, vai para o inferno. Porque ela quer ir para o inferno. Né? E veja uma coisa. Uma pessoa que passou a vida toda na igreja, não cometeu os pecados morais, éticos, como matar, prostituir, né? Matar, roubar e prostituir, porque tem os pecados que as pessoas cometem. Tiveram uma vida certa, mas chega no final da vida, ela não perdoa Joãozinho, porque Joãozinho pisou no calo dela. Já a pessoa que matou 1000, como a gente vê aí vários aí, né, se converte de coração e no final da vida confessa seus pecados. Infelizmente é uma realidade dura e bruta, mas aquele que passou a vida toda na igreja, os pecados morais, né, não vou dizer, cumprindo a liturgia, é como aquele jovem rico, né? Jesus falou: larga tudo que tem e segue-me. Larga tudo que tem e segue-me. Jesus, perceba que Jesus falou, ele chegou para Jesus e falou: olha, eu faço isso. Jesus não retrucou, porque Jesus sabia que era verdade. Mas esse seguir de Jesus, claro que teve um pecado que ele estava escondendo, querido. Então, Deus não vê como a gente vê. É por isso que eu estava ouvindo do pastor Napoleão Falcão. Eu gosto de ouvir os mestres, eu gosto de ouvir os pastores que têm mais experiência do que eu. Eu gosto de ouvir o pastor Lobo, eu gosto de ouvir o pastor Neil Barreto, eu gosto de ouvir a pastora Tânia Tereza, eu gosto de ouvir a pastora Zenete, eu gosto de ouvir o pastor Cote, eu gosto de ouvir o pastor JB Carvalho, o pastor Jeremias Pereira, pastor Hernandes Dias Lopes, pastor Silas Malafaia, pastores que estão à frente, pastores que já vieram, já trilharam, bispo Átila Brandão, enfim. A Bíblia fala que na multidão de conselhos há sabedoria. Né? Então, tenha consciência, busque conselhos sábios. Né? Essas pessoas são sábias de Deus. Deus levantou essas pessoas para poder estar me orientando, né? Estar trazendo luz da palavra de Deus. Né?
Então, ressentimento, queridos, é isso. E pode ser qualquer um desses. Né? Pode ser a mim, pode ser você, e queira Deus e nós também fazemos nossa parte. Né? Pode ser o pastor ultra mega da galáxia. Se ele não perdoar, ele vai para o Beleléu. Ele vai para o Beleléu. E pode ser ultra mega da galáxia, esses pastores aí que você vê da África, tocando terror no inferno, esses pastores americanos que você vê aí tocando terror no inferno, né? Mas se ele não perdoar, vai para o inferno. A verdade é essa. Porque o perdão, se perceba que Jesus fala muito duro sobre o perdão. Se não perdoardes o vosso próximo, as vossas ofensas, tampouco perdoarei os vossos pecados. É uma condição, perdão condicional. Agora, você tem que amar. A questão de perdoar não significa que você tem que conviver com a pessoa, que você tem que ser amigo da pessoa. Não, não, senhor. Não. A questão de perdoar não significa que você tem que ser íntimo da pessoa. Não. Você tem que respeitar as pessoas, mas nada, e se possível ajudá-la, né, naquilo que você é possível, né? Mas não significa que você vai ser amigo daquela pessoa, né? E até como ouvi algumas pessoas falando que eu até não entendi, refutei, mas entendi agora. Você gostar da pessoa, você pode amar sem gostar, né? Você pode, é um direito, isso que o próprio Deus colocou para você. Você vai respeitar aquelas pessoas, né? Você vai amá-la, mas você não vai gostar da pessoa. É um direito que Deus lhe deu, entendeu? É antagônico, paradoxo, mas é uma verdade. Mas você tem que fazer a palavra de Deus cumprir a sua vida. Buscar o Espírito Santo, né? Então o Espírito Santo ele vai te dar essa direção, esse contentamento, né? Depois eu vou falar sobre uma questão mais para frente, que é a questão os atos proféticos. A inveja. O que é inveja? Inveja é você se ressentir, né, com aquilo que o outro tem, faz ou é. Eu já falei sobre isso aqui. A inveja, ela tem um pouco, né, de comiseração, né, da maledicência. São braços, né, da inveja. Elas se completam. Então, se Joãozinho prega bem e Mariazinha vê que Joãozinho prega bem, ela fica com inveja de Joãozinho porque ele prega bem. Ele pode ter o carro inferior do que o dela, ela pode morar em uma mansão, porque a inveja não tem a ver com aquilo que a pessoa tem. Muitas das vezes, na maioria das vezes, a inveja é pelo que você tem, faz e é. Acabou. Mas seja um provedor da paz. Não tenha inveja. Alimente sentimentos saudáveis na sua vida. Alimente coisas boas. Né? Seja um incentivador. Eu sempre vejo o pastor Napoleão Falcão, ou o pastor Napoleão Falcão, e eu vejo como esses homens ele têm a questão de almejar na vida das pessoas o sucesso das pessoas que estão chegando agora, os pregadores, como Jeremias Pereira, né? São homens que desbravaram, queridos, e estamos aí a nós. Hoje em dia temos o YouTube, nós temos o Instagram, temos o Facebook, para nós inspirarmos nesses homens de Deus e declararmos a palavra. Entendeu? Então, nós devemos fazer isso com toda a satisfação do mundo, né? Com toda a graça do mundo, né? Então, veja o que você pode fazer para você melhorar a sua vida. Use a sua boca a seu favor, declare palavras positivas, né? Não é um mantra, a fé é algo positivo. Você não vai ver Jesus, pelo contrário, Jesus, quando chegou na casa de algumas pessoas, né, ele ressuscitar a filha da viúva de Naim, né, e outras passagens também, que Jesus chegou e mandava que as pessoas que eram incrédulas, as pessoas que murmuravam, ou as pessoas que estavam com um espírito de cachorrice, o que é isso? Pessoas que estavam ali zombando. Jesus não tinha nada desse tipo não, querido. Jesus era amor, mas Jesus era nosso cego, como diz
pastor Luciano Subirá. E Jesus mandou que aquelas pessoas saiam. Só ficar aqui Pedro, Tiago e João. Por quê? Porque a fé é positiva, você não vê fé negativa. Né? Ah, mas os coaches falam, o problema é dos coaches. Os coaches, eles pegam aquilo que a palavra de Deus fala. Os coaches pegam aquilo que a palavra de Deus fala. E é por isso que dá certo. É difícil você ver um coach morando em favela, pedindo esmola. Não, você vê os coaches aí arrebentando. Arrebentando, por quê? Porque são princípios da palavra de Deus. Ah, mas ele não fala de salvação. Aí já é outro caso. Aí já entra na soteriologia. Se ele foi chamado para isso. Porque, veja bem, queridos, coach é como psicólogo. Né? Coach é como psicólogo. Né? Tem gente que não precisa, mas tem gente que precisa. Acabou. Né? Médico é para todo mundo, é universal. Mas psicólogo não. Psicólogo é para quem precisa. E coach é como psicólogo. Como terapeuta. Né? Como psicanalista. Psiquiatra já é uma necessidade mais crônica. Mas coach é como psicólogo, acabou. O coach é como um advogado. Né? Você vai para o advogado, querido, se você tem que ir para o advogado, Jesus vai resolver meus problemas. Não é assim, querido. Deus usa o advogado para resolver seus problemas. Ele pode resolver diretamente? Pode, sim, senhor. Não haja dúvida disso. Mas querer dizer que um profissional desse é do diabo, pelo amor de Deus. Então, e outra coisa que eu te falo para você, nem tudo é Deus, nem tudo é o diabo e nem tudo é o homem. Nem tudo é Deus, nem tudo é o diabo e nem tudo é o homem. Tem coisas que é Deus sim que provoca em você. Tem coisas que é você que tem que fazer. Tem coisas que é o diabo que faz através de você. Ou seja, a verdade é, nem tudo é Deus, nem tudo é o diabo, nem tudo é o homem. Tem coisas que é ação humana. Tem coisas que é ação de você mesmo. Entendeu? Tem coisas que é ação do diabo. Por exemplo, prisões e cadeias, é coisa do diabo. Não precisa de oração, quer dizer, no sentido de Deus vai te dar o discernimento. É claro que tem que orar todo o processo. Mas tem coisa que a pessoa vai fazer, vai orar, como diz um pastor amigo meu, vai orar num monte, 30 dias, 40 dias num monte, para uma coisa que é simples, querido. Então, eu vejo que nós estamos com um discernimento, né? E para a gente ver essa ocasião, né? Para a gente levar para a ocasião. Deus me deu o dom de mestre. E eu falei, agora eu vou aflorar essa quarentena, né, nesses dias, o dom de mestre, usando o quê? Usando aquilo que eu tenho. Eu falei, Senhor, eu não sou um Marcos Feliciano, não sou um Luciano Subirá, já parti, já viu, você já percebeu que ia partir o quê? Pauta e piedade, né? Com flexionalidade. Mas Deus falou para Moisés, o que é que você tem na mão? Moisés falou, Senhor, eu tenho uma vara, use a vara. Né? Então, faça aquilo que você faz com aquilo que você tem. Vou repetir, faça aquilo que você faz com aquilo que você tem. Ah, mas ninguém vai ouvir, você está ouvindo, já é um sucesso, meu querido. Quanto besterol eu vejo aí, né, no YouTube, no Instagram, e as pessoas estão ouvindo, o que dirá você falando da palavra de Deus? Então, o meu compromisso é fazer a vontade de Deus, fazer com que Deus ele venha a ser glorificado, que o nome do Senhor venha a ser glorificado, usar meu dom, meu talento a serviço do reino, né? Usar meu dom, o meu talento a serviço, que as pessoas venham ter uma vida melhor, né? Venham ter uma vida proativa, uma vida aonde ela venha ser abençoada por Deus, porque é isso que nós fomos feitos para fazer, né? Abençoar o próximo, abençoar nosso irmão, abençoar nossa irmã, abençoar a comunidade que nós estamos. Eu estava aqui contando um monte de testemunho, eu sei que a live vai acabar daqui a pouco. Nós estávamos orando aqui pela nossa rua. A nossa rua estava aqui 40 anos sem calçar, nem se cogitava calçar. Né?
eu, como falei, recebi uma instrução da nossa igreja, porque eu sou um ser em aprendizado, porém, ensino aquilo que o pastor falou para nós, e graças a Deus, né, movi o espiritual e a roupa a ser calçada. Só parou por causa dessa pandemia, mas vai ser calçada como foi Jesus. Então, queridos, Deus abençoe, né, grandemente a sua vida, né, e que você venha estar apto, fazendo aquilo que Deus lhe chamou você para fazer. Que Deus lhe chamou você para fazer. Então, não olhe para trás, e sim olhe para frente, porque a vitória é sua, em nome do Senhor Jesus. Forte abraço, até o próximo vídeo e Deus abençoe. Shalom, paz e prosperidade na sua vida.